Oi, gente. Pô, fiquei até assustei com essa apresentação, hein? Tem coisa que eu tinha esquecido já. Bom, a minha atuação de um tempo para cá tem sido essa, né? Trabalhar com empreendimentos e empreendedores em rede. Isso é um aprendizado novo, né? Como já foi dito aqui algumas vezes, é uma possibilidade nova. E que é cheia de sutilezas. Então, eu vou tentar aqui, nos meus 15 minutos de fama, abordar um pouquinho dessas sutilezas aí para ver se elas podem ecoar em vocês e abrir novas possibilidades, né? Abrir o campo de possibilidades. Para quem ficar curioso, né, hoje tem essa oportunidade na Laboriosa 89, que é essa casa na Vila Madalena, onde se manifesta um ambiente em rede. Ela joga com um grupo no Facebook e a casa na Rua Laboriosa 89. O grupo está passando aí de 5.000 pessoas. A casa são mais de 300 pessoas que passam lá por dia. É uma casa aberta, muito esquisita, em relação ao que a gente está acostumado, porque a chave fica na porta para quem quiser tirar cópia. Não precisa se cadastrar, ser membro, associado. A contribuição é espontânea, não tem nenhum tipo de curadoria, não tem nenhum tipo de hierarquia. Ela é auto-organizável. Então, é tudo ao contrário do que a gente está acostumado a ver por aí, né? E parece que é uma loucura, né? Só, né? É também, né? Porque ter a coragem de fazer precisa ser meio louco mesmo. Mas ela tem uma lógica. Aquilo ali é um protótipo, na verdade, de um ambiente organizado em rede. E é importante a gente olhar para essa questão da organização, porque a organização é uma forma. E a forma informa. Muito mais, com muito maior potência do que o conteúdo. Vocês que são jovens transformadores, né, vocês estão querendo transformar. O que transforma é a forma. Para mudar mesmo, você precisa mexer na forma. Se você não mexer na forma, você faz a mesma coisa com um discurso novo. O conteúdo é novo, mas a forma é velha. E aí não vira. Você cai nos mesmos lugares. Então eu tentei, numa imagem só, sintetizar um pouco quais são as diferenças de forma que a gente está lidando, da organização industrial para a organização em rede. A primeira coisa, que é bastante chocante também, é olhar o paradigma que constrói essas formas. Na sociedade industrial, a gente se baseia pelo paradigma da escassez, é o que a gente é treinado, é a informação que a gente recebe desde pequenininho em casa, né? Que não tem para todo mundo, né? Todo mundo é criado com essa informação, que é uma informação um pouco perversa, porque seria melhor dizer que não tem para ninguém. Porque quando diz que não tem para todo mundo, está embutida a possibilidade de que tenha para você. E aí a competição se instala. Quando você parte dessa ideia, né, de que não tem para todo mundo, a primeira coisa que você sente é o medo de que vai faltar para você. E isso vale para tudo. Vale para dinheiro, vale para alimento, conhecimento, terra, poder, amor. Até amor, né? Você acha que não vai ter para você porque não tem para todo mundo, né? Aí o que acontece? Quando você tem esse medo, você sai competindo imediatamente. Competindo para construir um estoque de proteção, para se proteger do futuro, para proteger da eventual falta. E quando você faz isso, você retira do sistema. Você estoca, você tira do fluxo. A matéria é finita, mas a transformação é infinita. Mas para transformar precisa circular. Precisa ter fluxo. Se você retira do fluxo, você estoca, você para de movimentar, você imobiliza, e aí você inflaciona aquilo que ficou em fluxo. Aquilo que ficou em fluxo fica mais caro, porque você está se protegendo. E quando você inflaciona, você exclui. E excluindo, a profecia se autorrealiza. Não tem para todo mundo.
Então a gente cria a ideia e comprova a ideia. Mas é só uma ideia. A gente podia ser louco, né, ser ousado, e ter uma outra ideia, que é a ideia de que tem para todo mundo. A gente podia partir dela, aceitar essa ideia, acolher essa ideia, no mínimo flertar com essa ideia. Tem para todo mundo. Se tem para todo mundo, eu não tenho por que ter medo, né, de que vai faltar para mim. Eu passo a ter confiança de que vai ter para mim também. Tem para todo mundo. Se tem para todo mundo, vai ter para mim também, eu não tenho por que competir. O ser humano ao meu lado, ele deixa de ser um competidor. Eu não preciso mais gastar energia fazendo estoque. Eu posso fazer outra coisa. Pensa só, né, se você se liberta do gasto de energia que a gente tem todo dia para se proteger do futuro. Olha quanta energia a gente gasta tendo medo. Faz um exercício, uma abstração mental. Tira o medo por um segundo da sua vida. O que você faria? A pessoa que está do teu lado vira um amiguinho, né? É um par de criação, né? Você vai brincar, você volta a ser criança. Você volta a especular o campo de possibilidades, né? Você retorna para o campo de possibilidades. Você passa a acreditar que tudo é possível, porque tem para todo mundo. Quando você faz isso, você deixa de tirar a coisa do fluxo sistêmico e começa a criar em pares. Criando em pares, o que você faz? Você aumenta o poder de transformação, aumenta a fluição do sistema, aumenta a circulação. Ao fazer isso, cria-se um cenário de abundância. Muda o paradigma, porque você mudou a ideia central. E aí as coisas se deflacionam. A internet é isso. Deflaciona o custo de transação. Quando deflaciona o custo de transação, o que acontece? Você inclui quem estava excluído. E se você inclui quem estava excluído, a profecia também se autorrealiza. Tem para todo mundo. Então é uma ideia. Qual a ideia que você vai escolher? Por qual paradigma? Paradigma é um olhar. É a lente pela qual você vê o mundo. A gente precisa escolher. Com quais olhos eu quero olhar o mundo? Com olhar de confiança ou com olhar de medo? A organização industrial, evidentemente, olha com olhar de medo, porque ela é uma estrutura para produzir aquilo que, se não for produzido, vai faltar. Pensa. É toda uma organização para nos proteger da falta futura, para criar estoques, para colocar as coisas que a natureza não, para construir as coisas que a natureza não nos proveria, né? A organização industrial, ela separa o campo de criação do campo de materialização. Porque como é que começa uma indústria, um empreendimento? O empreendimento de vocês, ou a Ambev, ou a BR Foods, né? As grandes empresas que estão aí. Elas começaram numa ideia. Eram 2, 3 amigos, né? Ou pescando, ou num churrasco, né? Que tiveram uma ideia. Então tudo começa no campo das ideias, que é a malha distribuída, é a rede distribuída, onde os caminhos são abundantes. É ali que a gente especula, é ali que a gente cria. Só que a gente vai fazendo escolhas, porque o movimento é fazer escolhas do campo de possibilidades e materializar, porque a gente precisa da experiência concreta também. Só que quando a gente se organiza para materializar, a gente corta possibilidades, a gente elimina possibilidades. A gente fez uma escolha e a gente se organiza. A gente normalmente faz isso numa cadeia de comando e controle, que é o diagrama 2 aqui. E a cadeia de comando e controle coloca um foco, que é o centro, é o objetivo. E aí todas aquelas pessoas se desconectam do campo de possibilidades e passam a vida naquela escolha única, querendo ser cada vez mais eficiente na escolha que foi feita. A eficiência é fazer certo as coisas. A eficácia é fazer as coisas certas. Então é uma diferença enorme. A eficiência é fazer cada vez melhor. A eficácia é fazer o que é melhor. Então, para você ser eficiente e eficaz,
você precisa ter a capacidade de mudar. Você tem que ter a capacidade, às vezes, até de parar de fazer aquilo que você já faz muito bem para poder fazer outra coisa. A organização industrial, ela não faz isso, ela fica cada vez mais fazendo aquilo melhor, buscando o ganho incremental, buscando fazer mais rápido, com menos índice de erro, mais barato, em maior volume. E isso chegou nessa situação, né, que nós temos hoje, uma mobilização planetária para fazer muito bem o seguinte movimento: consumir recurso natural e gerar lixo. A gente faz isso cada vez melhor, com cada vez maior eficiência. Toda vez que a gente se organizar nesse padrão, nessa forma, é isso que a gente vai fazer. A mesma coisa eficientemente. Agora, tem uma mensagem nova aí que a internet nos trouxe, que é a possibilidade de se organizar em rede e trabalhar no paradigma da abundância, unindo o campo de criação com o campo de materialização. Essa é a grande diferença. É a fusão daqueles 3 diagramas numa coisa só. Entender que a gente vive um movimento de subjetivação e objetivação, de ordenamento e desordenamento, de materialização e desmaterialização. Isso é contínuo no ser humano, no planeta, na organização, na vida. A vida funciona assim, se ordenando e se desordenando, sobrevivendo e evoluindo simultaneamente. Não dá para evoluir sem sobreviver, mas também não tem sentido sobreviver sem evoluir. Então a gente tem que ter a capacidade de ser eficiente e eficaz ao mesmo tempo. Aqueles 3 diagramas fundidos viram essa bolota aqui, que é uma figura toroidal, que é a figura do campo de energia. Uma organização em rede, ela possibilita que a gente, conectado continuamente com o campo de possibilidades, materialize muito mais as coisas. Então, a organização em rede não é a organização do foco único. Ela é a organização que muda depois que já experimentou uma determinada coisa, que foi eficiente naquela experiência no momento, mas tem a capacidade de mudar e de ser eficaz também, passando para uma próxima experiência, se reconectando, não tendo medo de não ter propósito, né? Voltando àquela bateção de lata do campo subjetivo para poder especular sobre novas possibilidades, porém mudado pela experiência anterior. Não é a mesma pessoa, não é a mesma organização. Vem incorporando o aprendizado e aí se dá a evolução com a capacidade de materialização. Isso é uma mudança enorme, porque como você tem múltiplos focos, você tem múltiplas possibilidades, é abundante, não é uma sociedade que vai ser baseada em cargos padronizados, né? O cargo que está emergindo é o cargo do ser humano, onde a única coisa que você pode usar para te definir é o seu nome. A única coisa que você pode se apropriar é a sua história de vida, é a sua intenção. Não é o processo que se vive, o foco que você vive, é aquele motor das experiências de vida que você escolheu para você, ou que você localizou em você, porque muitas vezes não dá nem para escolher, né? Está com você, né? Então você não precisa se propor a nada, você precisa se manter em movimento. E você acaba inventando o próprio cargo, inventando o próprio salário e interagindo nas possibilidades múltiplas da organização em rede, né? Não é necessário ter prioridades, nem ter decisões, porque nada é definitivo. A única coisa definitiva é o próprio movimento, é a própria evolução, né? Que se dá de forma exponencial, não se dá de forma linear. A linha é outra invenção nossa, né, que não existe na natureza, não existe na organização abundante. A percepção de tempo muda e a gente tem que começar a aprender a lidar com métricas exponenciais quando a gente entra numa organização abundante. Tudo diferente do que a gente aprende
na estrutura de formação de seres humanos para trabalhar na organização industrial. Então, uma sugestão que eu dou, né, depois dessas informações, é que vocês procurem se disponibilizar também para uma interação distribuída, abundante e exponencial, porque é isso que te conecta com o campo de possibilidades e que te coloca em movimento. Tá bom? Obrigado.